nós iremos definir as cargas acidentais distribuídas sobre lajes e as cargas permanentes que irão ocorrer na estrutura ao longo da sua vida útil, de acordo com as finalidades de uso do projeto de arquitetura. Nós iremos capturar as plantas do projeto de arquitetura em cada pavimento e, através da norma brasileira ABNT-NBR 6120, na versão atual em vigor desde setembro de 2019, nós iremos, através dessa norma, especificar as cargas acidentais distribuídas sobre lajes. Então, só relembrando aqui, com uma imagem tridimensional aqui da estrutura calculada, então, nós deixamos a estrutura nesse ponto. O edifício, nós iremos nos concentrar nos pavimentos térreo, para efetuar os carregamentos, pavimento superior e cobertura. Então, no pavimento térreo, fazendo a captura da planta de arquitetura do pavimento térreo, nós observamos aqui quais são as finalidades de uso especificadas pelos arquitetos. Então, parte da estrutura, será reservada para arquivos de livros, provavelmente, né? Provavelmente isso é uma biblioteca, deve estar especificado em algum lugar no projeto. Biblioteca, 252,34 metros quadrados. Então, na biblioteca nós temos estantes. Então, a NBR 6120 especifica qual carregamento acidental distribuído deve ficar sobre esses dois panos iniciais de laje. Em seguida, temos mesas e cadeiras, cujo carregamento se assemelha ao de escritórios. Aqui no canto esquerdo, me parecem ser salas de estudo, né? Com computadores, divisórias leves de vidro. Então, também um carregamento que se assemelha a escritório. Corredores e circulações. Sanitários, que também tem um carregamento diferenciado com relação à biblioteca e escritório. Essas salas são referentes a laboratórios, que a norma brasileira também prevê um determinado carregamento acidental distribuído. A priori, no térreo não está previsto para servir de sala de aula, então nós consideraremos como carregamento de laboratório. Nós iremos considerar uma carga acidental distribuída igual a 4 kN por metro quadrado. Então, eu vou em carregamentos superficiais de lajes. O programa trabalha com tonelada por metro quadrado, eu vou ter que corrigir e considero a hipótese como de uma sobrecarga. Uma sobrecarga acidental, porque ela não é permanente, ela não atua com o mesmo valor em toda a vida útil da construção, como ocorre com o peso próprio da estrutura. Aqui no software, o peso próprio é automático.
À medida que eu lanço a geometria do elemento estrutural, laje, viga, pilar, o peso próprio, eu não preciso me preocupar em ter que lançar ele de novo. Ele já está embutido nessa parametrização de lançamento do elemento estrutural. Então, aqui eu vou focar na sobrecarga acidental. E nas sobrecargas permanentes, como paredes, por exemplo, aí sim eu preciso lançar, mas sobre vigas. Eventualmente aparece a necessidade de lançar sobre laje, se isso ocorrer eu farei. Sobrecarga acidental, 4 kN por metro quadrado equivale a 0,4 tonelada por metro quadrado. Então eu vou acrescentar esse carregamento distribuído sobre esses panos. Não há nenhuma informação adicional no projeto de arquitetura de que se trate de um laboratório para equipamentos pesados, como prensas hidráulicas para ruptura de corpos de prova de concreto ou ruptura de blocos de rocha para ensaios de mecânica das rochas. Então, vamos considerar o que está dizendo na norma, que já é um laboratório que deverá e será solicitado por um carregamento acidental distribuído de 3 kN por metro quadrado em toda a extensão. Então, observe que todo o pavilhão está com as cargas acidentais sobre lajes definidas. Eu já havia parametrizado, existe uma caixa de diálogo inicial no programa, onde eu já havia parametrizado essas cargas e eu vou removê-las, para não haver superposição de valores. Será aqui no item eu vou na edição de pilares, entrada de pilares, editar grupos. Observe que o térreo já havia considerado uma sobrecarga acidental de 300 kg por metro quadrado, mas a gente viu que ela é variável. Então aqui eu vou considerar zero, porque ela já está sendo considerada em cada plano, cada pavimento, né? Em cada pano de laje, melhor dizendo. Com relação às cargas permanentes, eu vou deixar, porque aqui se refere ao contrapiso e regularização de contrapiso, bem como o piso que vai ser adotado na obra. Piso de alta resistência, piso cerâmico, até porcelanato, granito. Então eu vou aproveitar e vou considerar como zero aqui também, e vou especificar no local dos panos de laje qual a sobrecarga acidental de utilização, né, será necessária. Então, ok. Voltando para lá, observamos que todo o carregamento dos panos de laje já estão definidos. Falta agora as paredes. Bom, o pé direito da edificação, observando aqui um corte das cotas do edifício, o térreo, entre o térreo, pavimento térreo e o pavimento superior, eu tenho um desnível geométrico de 3,35 metros. Então, e ao mesmo tempo eu tenho 50 centímetros de altura de viga. Então, se eu tenho 3,35 metros, eu vou precisar bater 50 centímetros da altura de viga, porque as minhas paredes, na verdade, terão uma altura um pouco menor. Então, 19 kN por metro quadrado, que é igual a 1,9 tonelada por metro, ou 1.900 kg por metro cúbico. Nós estamos trabalhando em tonelada, agora nós vamos determinar qual o peso linear que eu vou adotar, que é igual a 0,15 vezes 2,95 vezes 1, porque é por metro, né? Base vezes altura vezes 1, que é volume, qual o peso do volume de alvenaria de bloco por metro, então é base vezes altura vezes 1, vezes o peso específico, que é 1,9. Então nós estamos falando aqui
em 0,84, vamos arredondar, tonelada por metro. Então, esse é o peso linear da nossa alvenaria de bloco. Então, é o valor que nós vamos especificar no projeto. Então, observe que primeiro a gente vai lançar em toda a fronteira da edificação, nós vamos lançar uma carga de 0,84. Ela não é mais sobrecarga, ela é permanente. Ela não muda o valor no decorrer do tempo. Então, eu vou apagar aqui primeiro, para facilitar a visualização. Vou também tirar as cargas para facilitar a visualização e vou lançar o meu carregamento de paredes, ok? Então, observem que é simples. Eu identifico a posição. Observe que nesse caso aqui, mesmo que a gente saiba que é uma biblioteca e a tendência é ficar tudo aberto, né? Obviamente para ocupar as mesas e cadeiras, né? Para os estudantes poderem estudar, ler, né? É bom que eu deixe aqui uma previsão de sobrecargas de parede, porque pode ser que no futuro tenham reformas, mudanças de layout. Isso é muito comum no serviço público. Então, quem projeta para o serviço público, para a administração pública, tem que prever essas peculiaridades. Então, eu encontrei aqui também um outro pano de parede, que eu tenho que prever carregamento. Então, aqui, cargas, linear, mover. Vamos agora para o pavimento superior. No pavimento superior, do mesmo modo que o pavimento térreo, a geometria está lançada, ou seja, os elementos estruturais estão aí já definidos, parametrizados, com as respectivas seções geométricas. Vamos agora capturar a planta baixa da arquitetura com as informações sobre as finalidades de uso. Observa-se que todo o pavimento será constituído de salas de aula. 3 kN por metro quadrado equivale a 0,3 tonelada por metro quadrado, sendo a sobrecarga acidental, ou seja, ela é variável e não permanente. Está aí definido o carregamento acidental distribuído sobre as lajes. Na cobertura, nós faremos a captura da finalidade de uso do projeto de arquitetura. Então, observa-se que a maior parte dos panos de laje estão carregados com telhas. Então, nós iremos considerar que há um madeiramento ou muretas de alvenaria para garantir o caimento dessas telhas. Nós vamos considerar uma carga permanente de 100 kg por metro quadrado. E considerando que não é um local para acesso do público, a laje é impermeabilizada e aqui são os reservatórios de água. Reservatórios de água, exatamente. Então, nós precisamos consultar o projeto de arquitetura, já que não há disponibilidade aqui de projetos hidráulicos que definam a capacidade desses reservatórios, que, na verdade, o projeto de arquitetura dá uma indicação da posição dos reservatórios, mas o volume de reservação
E isso é feito pelos calculistas hidrossanitários, né, os engenheiros sanitaristas, que vão definir qual o volume de reservação e o dimensionamento de todas as tubulações de água fria, água quente e esgoto, né? Então, por hora, como não temos essas informações, vamos considerar aqui que são 2 reservatórios, cada um de 5.000 litros. Então, 5.000 litros, se eles estiverem cheios, a priori teríamos 5 toneladas em cada parte da laje, né? Então, 5 toneladas dividido pela área em planta, né, da projeção do reservatório. Então, esse valor pode, inclusive, superar 1 tonelada por metro quadrado. É um carregamento elevado, né? Então, a dúvida aqui é se a gente considera esse carregamento em toda a área da laje ou apenas na área relativa ao reservatório. Há uma preocupação também se no futuro esse reservatório mudar de posição. Então, se nós especificarmos no projeto que a área da projeção será a área que vai receber essa carga de 1 ou 2 toneladas por metro quadrado, nós vamos calcular, o reservatório não pode mudar de posição. Já houveram acidentes em função disso. O mais correto seria considerar toda a área carregada com essa 1 tonelada ou 2 toneladas por metro quadrado. Mas isso pode levar a um excesso de carregamento desnecessário. Então, o ideal era fixar aqui, gerar condicionantes, né? Estruturas aqui auxiliares, né? Para que impedisse a movimentação desse reservatório, né? Se ele pudesse ser construído sobre uma base, então seria uma opção, né? Uma base elevada, mais elevada para constituir o barrilete, né? Então, isso impossibilitaria a sua mudança de local. Se for um reservatório de fibra, né, um reservatório de PVC, simplesmente apoiado na laje, há risco dele ser reposicionado ao longo da sua vida útil, né? Então, por hora, nós vamos descartar essa possibilidade. Então, nós vamos considerar que essa carga está distribuída nesse local. Então, nós temos uma área aí de 2,72 metros quadrados. Então, se dividirmos essa área, vamos multiplicar por 1,2, que é o coeficiente de norma sobre a sobrecarga, o coeficiente de segurança sobre a sobrecarga, dividido pela área. Então, nós temos aqui, ó, uma carga permanente, uma carga quase permanente de mais de 2 toneladas por metro quadrado. Quer dizer, é um valor elevado. Então, essa carga deve ser distribuída sobre toda a área ou só sobre o local onde a estrutura está instalada. Recomendo que se considere apenas nesse trecho. Então, eu vou considerar aqui uma carga superficial de 2,2 toneladas somente nessa área. Vamos ver, vamos ajustar aqui agora. Ok? Vou fazer a mesma coisa com outro reservatório. Então, seguindo o posicionamento definido pelo projeto de arquitetura, pronto. Temos aí
considerado na estrutura o carregamento dos reservatórios de água. Então, toda a nossa estrutura vai estar sujeita a uma sobrecarga de 100 quilos por metro quadrado. Aqui ainda vou considerar voltando para o menu entrada de pilares, vamos verificar se há alguma especificação já definida. Não há. Então vamos deixar aqui 0 e aqui carga permanente de 0,10, perdão, quilômetro por metro quadrado. 0,10 tonelada por metro quadrado, perdão. Vamos agora especificar a altura das platibandas ao redor das vigas, sobre as vigas. Então, pelos cortes, a gente identifica aqui que existem platibandas nos perímetros e nas vigas intermediárias, pelo outro corte, também platibandas. Vou considerar uma altura de 1,5 metro de platibanda. Então, 1,5 metro de alvenaria, né? De bloco, seria 0,43 tonelada por metro. É o peso de parede sobre vidro. Então, zero quarenta e três. Vou considerar no meio. Vou considerar nas direções longitudinais. Pronto. É isso. Então, o carregamento da estrutura está definido. Na próxima videoaula, a escada já vai estar lançada e nós poderemos já pensar em começar os cálculos e definir parâmetros de cálculo relacionados ao concreto, ao cálculo estrutural em si. Tem algumas configurações que precisamos verificar e podemos iniciar os cálculos. Observem que a estrutura tridimensional não se modifica, é a mesma já visualizada, mas com uma diferença.
as cargas atuantes já estão aí definidas, que a gente não vê, mas elas já estão aí parametrizadas em cada pavimento. Cobertura, pavimento superior e térreo. Então, na próxima videoaula, nós já poderemos iniciar os cálculos estruturais, o dimensionamento estrutural, com foco nos estados limites, ou seja, a estrutura lançada gerará armaduras, e nós iremos verificá-las, se estão de acordo com os critérios de norma, no que se refere ao combate a estados limites últimos, esmagamento do concreto comprimido, o alongamento plástico excessivo da armadura tracionável, e no que se refere aos estados limites de serviço, deformações imediatas ao longo do tempo e a fissuração em serviço, ou seja, verificação das aberturas e fissuras de lajes, vigas, pilares e fundações, ok? Então é isso. Até a próxima videoaula.